Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não me conhece, eu me chamo Felipe Lobac, eu sou colecionador e no vídeo de hoje eu vou trazer mais um episódio para a série História por Trás da Camisa. E dessa vez, como vocês já viram na imagem e no título do vídeo, a gente vai falar sobre o Cameron Wake. O Cameron Wake é um defensive end / linebacker, mais precisamente um defensive end especialmente, que fez a sua história na NFL com o Miami Dolphins, mas que por trás dessa camisa tem uma outra história muito interessante. Então, como é a característica aqui dessa série de vídeos, a gente falar por aquilo que vai além do uniforme, né? Antes de mostrar para vocês aqui todos os detalhes dessa belíssima camisa aqui, que eu tenho um prazer enorme de ter na coleção, eu acho que eu já comentei aqui que eu considero o uniforme dos Dolphins o mais bonito, se não um dos mais bonitos da NFL, juntamente ali com o Los Angeles Rams, com os Chargers também, com o Minnesota Vikings, com o Philadelphia Eagles, né? São franquias ali para mim que tem os uniformes mais bonitos e o uniforme dos Dolphins, sem dúvida, figura entre os dois mais bonitos, tá? Então eu já estou aqui dizendo mais uma vez essa minha predileção. Mas, como eu já falei aqui outras vezes, o objetivo da série História por Trás da Camisa não é falar apenas sobre a questão estética dos uniformes, né? Até porque eu tenho vídeos dedicados exclusivamente a isso, onde eu falo sobre as características de cada modelo e tudo mais. Você vai encontrar diversos vídeos de unboxing e review, né? Análise aqui das camisas no canal. Mas no vídeo de hoje eu queria falar para vocês sobre uma coisa muito interessante que é relacionada ao Cameron Wake, né, e por que ele utiliza o número 91, utilizou na verdade, né, ele encerrou a sua carreira em 2019 no Tennessee Titans, onde ele também utilizou o mesmo número. Mas antes disso ele usou o número 94. Ele jogava no college, né, no Penn State, ali na Pensilvânia, e inclusive o nome do time é Lions, né, da Universidade de Penn State, e isso tem um significado ainda maior, porque esse nome Lions, né, tem realmente assim um significado de mudança de vida para ele, o que a gente já vai ver agora. Ele jogou muito bem, tá, na universidade, mas não era nada assim de extraordinário. No entanto, chamava a atenção. Agora, eu separei aqui 6 pontos, né, que mostram os passos aqui que ele deu na carreira dele, até chegar a ser o Cameron Wake que a gente conhece. E se você não conhece, eu sugiro que você coloque aí no YouTube, depois de terminar esse vídeo. Eu posso até deixar aqui abaixo na descrição, inclusive eu vou fazer isso, eu vou deixar aqui abaixo na descrição alguns links interessantes do que eu vou mencionar aqui no decorrer do vídeo. Então, muito bem. Se você não sabe como funciona o draft da NFL, né, basicamente quando você tem ali jogadores que se destacam no college football, a própria universidade promove uma coisa chamada Pro Day, né, Pro Day, que é basicamente um scouting, né, um combine scouting, porque o combine ele funciona exatamente para isso, para que as franquias da NFL, as comissões técnicas, né, o general manager, os coaches, eles vão ali e eles veem esses possíveis prospectos do draft para que eles possam fazer uma decisão mais acertada, né? Não somente com base naquela compilação de melhores momentos, né, que é enviado para as franquias, né, naqueles famosos filminhos, né, que você faz ali de melhores momentos, mas poder avaliar na prática. Então, no Scouting Combine, eles fazem testes físicos, mentais, e isso ajuda as franquias ali a decidirem, né, se vão draftar aquele jogador ou não. No caso do Cameron Wake, ele não foi draftado, ele pretendia, né, ser draftado no draft de 2005, isso não aconteceu. E aí o que acontece? Existe uma grande frustração quando isso acontece, né? E basicamente o camp, né, dos times ele é formado por 90 jogadores que estão disponíveis ali. E é aí que entra no caso a questão do número 91. Em uma entrevista que o Cameron Wake deu para um portal chamado Palm Beach Post, eu vou deixar essa reportagem aqui abaixo, ele fala que utiliza o número 91 exatamente para que ele se recorde, né, que ele está do lado de fora. Existem 90 jogadores que são selecionados
e ele é sempre o cara 91, né? Ele é o possível jogador que vai integrar, porque ele não foi draftado, então ele precisava lutar por essa vaga no elenco. E ele utilizava o número 91 para que todas as vezes que ele olhasse para esse número, ele lembrasse de onde que ele veio, né? E a luta que ele teve para poder finalmente participar, né, do elenco principal ali, né, de um time, do roster de um time. Então, essa é a explicação para ele usar o número 91. Mas aí tem uma coisa mais interessante, que foi como que isso começou, né? Porque em 2006, na off-season de 2006, o New York Giants assinou com ele para ele fazer parte ali do Practice Squad, né? Que é o time de prática. E, teoricamente, os jogadores que estão ali, eles estão brigando para uma vaga no time titular. E no caso dele, isso não aconteceu, né? Ele foi liberado em junho, e aí é uma frustração ainda maior, né? Você não foi draftado, e aí você é convidado para o Practice Squad, e você não consegue uma vaga no time titular. Então, cara, isso foi uma pancada forte que ele tomou, né? Especialmente para um cara que sonhava tanto em participar de um time, né, na NFL. E aí o que acontece? Durante esse período ali que ele foi liberado, em junho de 2006, ele acabou indo ali para uma outra área secundária, né, que era relacionada aparentemente com o que ele tinha feito na universidade, e ele foi trabalhar como corretor hipotecário. Olha só que loucura. Só que aí, em 2007, ele foi convidado a participar de um teste para o BC Lions em Vancouver, que é a Canadian Football League, é um time da Canadian Football League ali na British Columbia, né, em Vancouver. E esse time BC é de British Columbia, né, em Vancouver. E o BC Lions ofereceu para ele essa oportunidade dele fazer um teste. Só que ele acabou indo para um lugar, aparentemente o teste aconteceu em outro lugar, então ele chegou lá e não tinha ninguém. Então veja só a sucessão de coisas, né, dando errado aqui para ele. Só que mesmo acontecendo isso, ele ainda assim conseguiu fazer parte do time, e isso definitivamente, lembra dos Lions lá de Penn State, né, que era o nome do time do college? Aqui foram os Lions, mais uma vez, que ressignificaram a carreira do Cameron Wake. No draft, ali no Pro Day e tudo mais, diziam, né, ali nos Giants, aparentemente alguém disse isso, que ele era muito pequeno para um defensive end, mas ele era muito grande para ser um linebacker, né? Ele tem 1,90 m, tá? O Cameron Wake, e ainda assim eles diziam que ele era pequeno para um defensive end, porque teoricamente ele precisaria ser um pouco mais pesado, mais forte, né? E você vai ver aí as fotos do cara, ele é um trator. Então ele continuou melhorando esse aspecto exclusivamente. Mas ele já era um cara grande, né? Mas para os padrões ali de linha defensiva da NFL, consideraram, pelo menos a comissão técnica dos Giants, como um cara que não era tão grande assim para ser um pass rusher. Só que aí ele foi para a Liga Canadense, cara, e já no seu primeiro ano, dele, ele já foi considerado o calouro do ano e o jogador defensivo do ano. Ele foi uma sensação, não se falava em outro nome na Liga Canadense. O cara foi realmente assim, capa de jornal, ele saiu na capa de revista, falava-se dele no Sports Center canadense, como, poxa, esse cara revolucionou o conceito que se tem de jogadores defensivos, né? Porque era muito difícil um jogador de defesa ser cotado como o melhor jogador da liga para receber essa premiação no ano. E ele foi cotado para isso. Acabou não acontecendo, mas ele ganhou como o jogador defensivo do ano, o que aconteceu também no ano seguinte, né? E além de várias outras premiações, o cara tinha assim, uma performance avassaladora na Liga Canadense. E aí o que aconteceu? Naturalmente, isso chamou a atenção de diversos times da NFL que se deram conta que deixaram o potencial desse cara passar despercebido, né? Eles falaram, caramba, esse cara aqui que a gente não draftou, que a gente achou que não era ideal para a posição, que talvez fosse pequeno demais para ser um defensive end e grande demais para ser um linebacker, ele acabou ficando como um defensive end mesmo no final das contas, né? E, cara, o que aconteceu? 17 times fizeram
propostas para ele, pelo menos ficaram interessados, né? Eu não sei se os 17 fizeram proposta, mas ele acabou assinando, né, com o Miami Dolphins em 2009, e veja só que loucura, cara. Já no primeiro jogo dele com o Miami Dolphins, que foi na semana 4 contra o Buffalo Bills, o primeiro jogo, ele já apresentou o cartão dele, né, de boas-vindas, que foi nada menos do que 2 sacks, 4 tackles para perda de jardas e 1 fumble forçado. Isso no primeiro jogo. Então, assim, e ele passou 10 anos praticamente nos Dolphins, né, que foi de 2008, 2009 ali, na verdade 2009, se eu não me engano, até 2018 para 2019, e aí 2019 ele foi para o Tennessee Titans, né? Mas durante todos esses anos ele foi dominante, em alguns anos mais, outros menos. A produtividade desses jogadores, né, que performam muito fisicamente, são posições ali, né, a linha defensiva que exigem muito fisicamente do jogador, então é natural que haja, né, uma queda de produção ao passar dos anos, você vai ficando fadigado e tudo mais. Mas ele, durante diversos anos, foi assim, muito consistente, muito dominante, um jogador absolutamente fantástico, cara. E sem dúvida, um dos que eu pelo menos tive a oportunidade de ver, foi um dos jogadores mais incríveis assim da NFL, jogadores defensivos, né? Somando-se aí a outros nomes que eu sou extremamente fã também, tá? O Javon Curse, o Jadeveon Clowney, que eu já falei aqui, o Julius Peppers, e tantos outros nomes, né, como a gente tem até hoje, né, o Aaron Donald, o TJ Watt, o JJ Watt e tantos outros jogadores que fazem a defesa brilhar, né, cara? Fala-se muito de ataque na NFL e é claro que o ataque é maravilhoso, cara, mas eu sou fascinado por jogadores de defesa, né, safeties, defensive ends, né, os jogadores ali, os linebackers, como o Khalil Mack, middle linebackers, né, cara, tem tantos jogadores de defesa extraordinários e que não são tão falados assim. Então talvez seja por isso que você provavelmente não ouviu falar tanto desse cara aqui, que é o Cameron Wake, um jogador incrível. E como eu disse, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo tanto o link dessa matéria aqui, onde ele mesmo fala sobre essa trajetória dele e o porquê dele usar o número 91, como também os vídeos do próprio canal oficial da NFL aqui no YouTube, onde apresentam os melhores momentos dele e tudo mais. Você vai ter a oportunidade de ver esse cara dando sufoco aí, cara, nos quarterbacks. O Tom Brady foi um dos que sofreram aí na mão dele. Um jogador muito dominante e é um prazer poder ter, uma honra, né, conseguir ter a camisa do Cameron Wake na minha coleção, porque não é tão comum assim a gente ver camisa de defensores sendo comercializadas, exceto quando os caras são assim muito expressivos, como era o caso dele. Mas o Cameron Wake, ele conseguiu escrever o nome dele na história da Canadian Football League e também da NFL, e é acima de tudo uma lição, né, cara, de perseverança, de superação e de que você consegue alcançar os seus objetivos. Ele fala inclusive isso em uma das entrevistas que ele dá lá ainda no período dele de CFL, e nessa entrevista aqui também, sobre você perseverar e você lutar para alcançar os seus objetivos. Então é muito mais, né, do que um uniforme bonito, e é por isso que tem essa série aqui, História da Camisa, História por Trás da Camisa, e você encontra outros episódios semelhantes a esse clicando no link da playlist que eu também vou deixar aqui abaixo, né, onde a gente sabe um pouco mais sobre a história dos jogadores que estão por trás dos uniformes, tá certo? Então é isso. Se você curtiu esse vídeo, se você quiser conhecer todos os uniformes da minha coleção, você pode também me seguir nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui abaixo. Lá eu também compartilho, né, fotos ali que você consegue ver detalhes dos uniformes, informações, curiosidades, e você também fica sabendo em primeira mão os conteúdos que eu vou trazer aqui no canal. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui abaixo e assinar o sininho das notificações para você receber um aviso. Sempre que eu colocar um vídeo novo aqui, você vai receber uma notificação. Então é isso, um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo.